Olá, meus caros. Nessa data de 16 de janeiro de 2019, inicia-se o Gospel News, um mini jornal aqui no conteúdo edificante, trazendo notícias do mundo gospel e também do cotidiano, de política, do que for relevante ou que estiver na pauta e na ordem do dia. Vai deixando o seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que esse Gospel News sempre vai ao ar ao meio-dia e é para ser de segunda a sexta. Estamos começando numa quarta-feira, mas vai ser desta forma, ok? Vamos às notícias que estão em evidência no mundo tanto gospel como, já disse, do cotidiano, enfim, que serve para nós termos uma ideia de como anda a coisa. Olha, essa notícia é muito interessante e vem a calhar exatamente com essa onda de futilidade que o brasileiro acostumou-se a receber, a abraçar, que é uma delas, né? Questão do BBB. Padre diz que BBB, para quem não sabe, é o Big Brother Brasil, é o programa do mal e que cristãos não deveriam assisti-lo. Texto do padre Sérgio Luiz viralizou nas redes sociais. Big Brother. Vamos ver o que diz o texto do então padre. Com mais de 35 mil compartilhamentos no Facebook, o texto do padre Sérgio Luiz sobre o Big Brother de 2019 chamou a atenção pelo tom crítico ao programa da Rede Globo. Esse programa tem entrado em nossas casas, que é um santuário da vida, e tem destruído e arruinado muitos matrimônios, a juventude, adolescentes e crianças, argumenta o sacerdote. O texto assinado pelo padre reclama do uso do termo confessionário, pois, segundo ele, o programa tem desacralizado o que nós temos como lugar sagrado. Repudiando a motivação dos participantes que fazem tudo para obter fama e dinheiro, o religioso é contundente. É vergonhoso e lastimável saber que católicos assistam a esse programa do mal, que desejam enfiar goela adentro os três deuses que o mundo apresenta: sexo, dinheiro e poder ou fama. Além de defender que os cristãos não deveriam dar ibope a esse tipo de programa ou programa do mal, que é, segundo ele, na visão do mesmo, pecado grave assisti-lo. Ciente que o BBB ou Big Brother tem grande audiência, o padre pensa ser sua responsabilidade abordar o tema e deixa claro: sei que com essas linhas não agradarei a muitos, mas não sou sacerdote só para agradar pessoas, e sim para salvar almas, ainda que muitos não concordem comigo. Exatamente bacana esse posicionamento aqui do sacerdote à luz do evangelho, porque realmente não é só a dona Rede Globo que é um lixo, seus programas são um lixo, serve só para imoralidades. E esse programa aqui, o Gospel News, não é de comentários, então não vou fazer muito comentário. Deixe os comentários abaixo acerca dessa notícia, o que você acha desse posicionamento do padre. Vamos a outra notícia, e essa até de cunho político. Renan Calheiros chama Deltan Dallagnol de ser possuído. Campanha do procurador pede por votação aberta para as presidências do Senado e Câmara. O senador Renan Calheiros, do MDB Alagoas, não gostou da campanha promovida pelo promotor de justiça da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que pede votação aberta para a presidência do Senado e da Câmara. Pelo Twitter, o senador, que pretende ocupar o cargo, disparou contra o procurador, que é evangélico, chamando-o inclusive de ser possuído. Deltan Dallagnol continua a proferir palavras débeis, vazias, a julgar sem isenção e com interesse público, como um ser possuído, escreveu Calheiros. Dallagnol pediu aos seus seguidores que assinassem a petição online para forçar o Congresso a fazer votação aberta
evitando assim compra de votos. Olha que interessante, né? E isso ocorre, né? Aliás, não era só votação aberta, deveria até mesmo passar por votação direta, não indireta, para a presidência do Senado e também da Câmara de Deputados. O cidadão deveria escolher, porque você escolhe um presidente, no entanto, eles escolhem os presidentes até mais importantes do Senado e da Câmara de Deputados, porque tudo passa por ali. Eles podem vedar, eles podem fazer o que eles bem entendem, e aí impede ou pode impedir o seu presidente de fazer exatamente algo que prometa na sua campanha. O senhor Renan Calheiros, ele já está aí há um bom tempo, né? É ele, é Sarney, é Collor, e por aí vai. Agora Rodrigo Maia, na Câmara de Deputados. Realmente o Brasil vai de mal a pior com esses pertencentes à velha política, esses que não estão nem aí para o povo, e sim para eles, para os seus conchavos. É só você analisar como está lá os seus estados e as propriedades que eles têm nas suas cidades, né? Vamos a outra notícia aqui pelo Gospel News. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos agora a um relato testemunhal de uma norte-americana. Ex-atriz pornô se torna pastora. Quero que todos conheçam o amor de Deus. Ela largou um salário milionário para trabalhar em uma igreja. Durante 10 anos, a atriz Crystal de Gregorio Bessetti trabalhou na indústria cinematográfica pornô, onde atuava como nome artístico de Nadia Hilton. Segundo conta, ganhava em média $30.000, isso em reais dá mais de 100 por mês. Possuía uma mansão em Malibu, um apartamento de luxo em Nova York, $10 milhões no banco, além de ser proprietária de uma casa noturna. Ela deixou tudo para... Desde que se converteu há 3 anos, tem se dedicado a ajudar outras pessoas. Sua história foi contada nessa terça-feira passada num canal de TV norte-americano, Fox News. Crystal disse que gostaria que todos conhecessem o amor de Deus e estejam dispostos a lidar com as mudanças. Quando eu estava na pornografia, a minha vida era ser um objeto sexual. Hoje eu estou focado em ajudar as pessoas. Aos 34 anos, explica que tem um ministério de aconselhamento. Qualquer um que quiser pode vir até a mim falar abertamente. É isso que eu gosto. Eles podem falar comigo abertamente e não se preocuparem em ser julgados. Disse ela, todos nós erramos, ninguém é perfeito. Ela conta que sua vida mudou quando entrou chorando em uma igreja no domingo de Páscoa em 2016. Ela estava em um relacionamento abusivo na época e acreditava que Deus fez um milagre em sua vida. Deus removeu o véu dos seus olhos e eu comecei a olhar para o mundo de maneira diferente, disse ela. Eu percebi o quanto as pessoas estavam sendo prejudicadas pela indústria pornográfica. Eu nunca havia pensado nisso antes. Eu estava cega. Interessante, né? Aquilo que Jesus disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais, né? O passado Deus lança no mar de esquecimento. Para tudo há uma solução, principalmente para quem crê em Deus, porque Ele é o Deus do impossível, de transformar água em vinho, de fazer milagres e, obviamente, se a pessoa crê, Deus transforma a sua vida. Interessante aí o relato desta ex-atriz pornô, que até, vamos dizer, entre aspas, tem virado moda, muitas têm se convertido nos Estados Unidos. No Brasil, inclusive, tivemos a Júlia Paz, que era ex-namorada da Tammy Gretchen, que fez um filme junto com ela. Se converteu, era lésbica, aí casou, já tem filho e tal. Não sei se ela continua na igreja, mas faz algum tempo que surgiu essa notícia aí. Deixe seus comentários, dê o seu like, vamos continuando aqui com o Gospel News. Geralmente gira em torno de 3 a 5 notícias. Como esse é o programa inicial, a gente vai fazer um pouquinho mais longo. Vamos colocar 5 notícias. Já colocamos 3. Vamos agora às 2 finais. Olha que interessante essa notícia aqui. E polêmica. Pessoas trans também são portadoras da imagem de Deus, afirma teóloga. Trans devem ser acolhidos com dignidade pelas igrejas. Em artigo, a teóloga Rachel Gilson, diretora de desenvolvimento teológico na CRU Nordeste,
questionou como a igreja deve amar os transgêneros. A autora do texto, traduzido pelo Voltamos ao Evangelho, mostra que os transgêneros são pessoas reais, seres humanos, feitos por Deus e que em todas as suas fruições sofrem pela forma como a sociedade os trata, até mesmo os cristãos que deveriam amá-los e aceitá-los. Muitas pessoas transgênero, apesar de não todas, são extremamente vulneráveis ao suicídio, a viverem sem teto e ao abuso que abrange desde insultos verbais até assassinatos. E mesmo que elas não fossem vulneráveis dessas maneiras, como portadores da imagem do nosso Deus, elas merecem ser tratadas por nós com dignidade, respeito e amor, diz então a pastora. Prestes a concluir o mestrado no seminário teológico, ela afirma que o sexo foi dado por Deus, que criou macho e fêmea, mas que se voltar contra o seu gênero é semelhante a assistir pornografia ou mentir. O fato de outros se irritarem com a natureza boa do sexo binário, desejando desfocar as distinções entre machos e fêmeas, parcial ou inteiramente também, não deveria nos chocar. Qual de nós nunca profanou o bom presente de Deus vendo pornografia, mentindo para um amado ou cultuando o sucesso? Questiona. Dito isso, ela cita que a morte e a ressurreição de Jesus é suficiente para apagar nossos pecados e quebrar maldições. Nós devemos ter a perspectiva ou expectativa que isso também seja verdadeiro para nossos vizinhos trans que vêm a Cristo. Será uma jornada para descobrir como viver com o sexo dado a eles e expressar seu gênero de uma forma adequadamente bíblica. É um pouco divergente da tradicional doutrina, é uma teologia inclusiva, obviamente, né? Isso cresce muito nos Estados Unidos. Agora, é complexo, né? Por exemplo, nós temos no Brasil a Tammy Gretchen. Ela removeu os seios. Não sei se dá para colocar, possivelmente deve dar para retornar os seios, se um dia ela fizer a reversão. Ela colocou hormônios para ter barba. Acho que na questão da mulher não tem tanta diferença assim. Agora do homem é meio complicado, porque, por exemplo, o homem tira o seu pênis, vira uma mulher. Acho que é difícil colocar novamente o pênis. E aí como é que ficaria isso, né? É para pensar. Coloca aí nos comentários o que você acha disso. Isso vai vir à igreja, lamentavelmente, né? É uma profanação, não é o que Deus quer. O sexo é biológico, né? Mais tarde a pessoa escolhe por, obviamente, se adequar a um comportamento que ela goste. Agora, biologicamente nós nascemos macho e fêmea, e assim a gente tem que ser. E o nosso cérebro, ou pensar, tem que de fato trabalhar nesse sentido. Se nascemos, por exemplo, macho, permanecer como macho, gostar por mulher e tal. É o que o Evangelho manda. Inclusive tem aqui vários irmãos testemunhando no YouTube que outrora eram travestis, que outrora eram homossexuais e hoje estão bem casados, têm filhos. Inclusive eles citam que nem gostavam de mulher e Deus teria feito isso. Tá? Agora no caso dos trans é um pouco diferente, porque é a mudança de sexo. A travesti, ela se maqueia, o homem se maqueia como uma mulher, mas ele continua homem. O trans não, ele amputa alguns órgãos. Aí é um questionamento que às vezes não dá para reverter. Como é que vai ficar? Lamentavelmente nós estamos vivendo isso porque é misto acontecer, é o tempo do fim, né? É claro que Deus perdoa o pecador, é claro que Deus pode salvar de alguma maneira, porque aqui não, mas vai causar, obviamente, alguns sofrimentos a essa pessoa, esse indivíduo, porque ele vai ter que se adequar ao Evangelho. Enfim, como já disse, esse Gospel News não é comentário, eu estou fazendo comentário. Deixa aí embaixo nos comentários desse vídeo que você pensa acerca disso. E por fim, vamos à última notícia aqui. Até eu não tinha colocado a foto daquela atriz pornô, ou ex-atriz pornô que se converteu, que era essa aqui. Agora nós vamos à última notícia para o Gospel News aqui, do dia 16 de janeiro de 2019. E é de cunho político e é até interessante a gente saber. Sindicalistas podem fazer greve contra a reforma da Previdência. Os sindicatos não estão gostando na dica do posicionamento do senhor Jair Bolsonaro. Centrais sindicais são contrárias à proposta do governo. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, pretende chamar as demais centrais sindicais para realizar uma greve,
geral contra a reforma da Previdência, uma das pautas de maior importância e impacto para o governo Bolsonaro. A convocação para a greve será apresentada por todos durante a primeira reunião das 6 maiores centrais sindicais do país após a eleição do novo presidente. Por enquanto está claro que será uma reforma para manter privilégios e prejudicar os mais pobres, disse Torres à Folha de São Paulo. Não temos condições de o trabalhador pagar o pato de novo, completa. Os sindicalistas não estão satisfeitos com a proposta de tirar os militares da reforma. Ele acredita que Bolsonaro fará com que os integrantes das Forças Armadas continuem se aposentando mais cedo e com salários mais altos. Aliás, essa questão da Previdência tem que ter muito cuidado realmente, porque o pobre pode sofrer, pagar o pato, né? Se aposentar mais tarde, pagar mais para se aposentar, em contrapartida outros tendo privilégios, outras categorias tendo privilégios. Se é para fazer um corte aí de gastos, era necessário pensar também nas questões aí de benefícios que muitos que exercem o cargo público, servidores públicos têm, né? Existem outras medidas a serem adotadas para dar uma refreada nos gastos. E a questão da Previdência não é bem assim, né? É a ponta do iceberg, vamos dizer assim. Vamos aguardar os próximos capítulos disso. Eu posso até aparecer aqui no canal com um comentário acerca da Previdência muito em breve, ok? Esse foi o Gospel News. Espero que vocês tenham gostado, porque é notícias... já que eu trazia notícia, se é para me trazer 5, 6 vídeos de notícias, mas vale fazer então um mini jornal aqui. Esse jornal, aliás, esse Gospel News, eu já fazia inclusive lá no Abordagem Cristã quando era o início do canal. E aqui também era bem início, mas eu colocava lá. Comecei isso no começo de 2018, ok? Deixe o seu like se porventura não é inscrito no canal. Se inscreva, né? Comente abaixo, divulgue o vídeo. E até a próxima edição desse jornal, que vai ser no dia 17, nesse mesmo horário, no mesmo canal, nesse mesmo horário, 12 horas ou meio-dia. Até mais. Vamos encerrando. Olá, meus caros. Dando o pontapé inicial para mais uma edição do Gospel News. Apresentação e produção, Bruno G. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos às notícias que estão na pauta e na ordem do dia desse dia 17 de janeiro de 2019. Paz de Trump para Israel pode dividir Jerusalém com palestinos. É a manchete. O plano de Donald Trump. E agora? É o anticristo? Então, prever a paz para Israel? Vamos ver a notícia. Todo cuidado sem exageros. Plano de paz de Donald Trump para Israel deve incluir Jerusalém com palestinos, segundo a matéria. O canal israelense afirma ter acesso a documentos confidenciais sobre detalhes do plano elaborado pelo governo dos Estados Unidos, anunciado pelo Donald Trump como a solução definitiva para o conflito em Israel e os palestinos. O plano de paz dos Estados Unidos deve ser apresentado depois das eleições israelenses. Em 9 de abril, a emissora de TV israelense Reset 13 divulgou detalhes dos termos desse acordo. Afirmando ter acesso a documentos confidenciais, o canal 13 assegura que a autoridade palestina receberá um território muito maior do que controla atualmente, incluindo uma parte de Jerusalém. O relatório exibido aponta que a cidade seria dividida com Jerusalém Ocidental e algumas áreas do leste como capital de Israel e Jerusalém Oriental, incluindo a maioria dos bairros árabes como capital de um Estado palestino. Israel manteria a soberania sobre a cidade antiga e seus arredores, mas a porção que compreende o Monte do Templo e o Muro das Lamentações seria administrado juntamente com palestinos, jordanianos e talvez outros países. Se o relatório sobre os termos do plano forem precisos, a quantidade de terras que compõem o Estado palestino é mais que o dobro das áreas que os palestinos atualmente controlam. As perdas deveriam ser compensadas pelo mecanismo das trocas territoriais. Por outro lado, os israelenses poderiam anexar áreas de assentamento nascidos de Jordânia e manter os assentamentos isolados sob seu controle sem poder ampliá-los. Mesmo assim, a expectativa da Casa Branca é que os palestinos rejeitem o plano quando for apresentado, mas que Israel dê uma resposta positiva. Os palestinos que cortaram relações com os Estados Unidos
já anunciaram que rejeitariam qualquer plano que Trump apresentasse. O enviado especial dos Estados Unidos a Israel, Jameson Greenblatt, criticou o texto vazado para a imprensa, assegurando que os pontos levantados não são precisos. Pode acontecer uma guerra por conta disso? Pode. Porque os palestinos, eles não vão querer aceitar esse acordo de paz, porque eles têm, segundo as próprias convicções deles, mais direitos a terras e tal. Ainda tem aquela questão do templo, que os israelitas querem construir o terceiro templo lá. Enfim, ainda tem muita coisa para ser falada, muita água para rolar dessa questão aí de palestinos e israelitas. Deixe seus comentários acerca disso. Esse projeto de paz de Trump pode sair como um tiro pela culatra. Esperamos que não. Oremos. Vamos à próxima notícia aqui no Gospel News. Notícia interessante. TV Globo é condenada a indenizar psicólogos por matéria sobre cura gay. Emissora abusou do direito de crítica e maculou os próprios profissionais, diz a sentença, maculou a reputação deles. A reportagem do Jornal Nacional, que foi ao ar no dia 18 de setembro de 2017, abordando a cura gay, relatou que psicólogos auxiliavam pessoas na reversão de orientação sexual que foram tratados como preconceituosos. Acionado na Justiça do Distrito Federal pelos profissionais por danos morais, o Grupo Globo Comunicações S.A. foi condenado a indenizar 15 psicólogos que se sentiram lesados pelo tratamento dado a eles pela TV, e o montante é de R$170 mil. A sentença do juiz Júlio Roberto dos Reis, da 25ª Vara Civil de Brasília, destaca que a Globo maculou a reputação dos atores, e sendo muitos deles evangélicos. No campo específico da sexualidade, profissionais podem exercer o direito de ação para buscar o reconhecimento ao direito de investigar e orientar pacientes que buscam ajuda profissional, de modo que as reportagens da imprensa demandada abusaram do direito de crítica ou de expressão, maculando a reputação dos autores, afirma o texto do magistrado. Além disso, a Globo foi condenada a publicar direito de resposta dos psicólogos, em consequência de outro processo judicial, por causa de uma reportagem do programa Fantástico, vinculado na mesma época. A ação dos psicólogos não tem relação com os conselhos regionais de psicologia e Conselho Federal. Essa é a segunda vez que a emissora responde na justiça pelo tratamento dado aos psicólogos que desejam apoiar pacientes que desejam, portanto, pedir ajuda para deixar a homossexualidade. Como essa mídia, principalmente a dona Rede Globo Lixo, é tendenciosa, quer propagar a sua ideologia ao ponto de querer vender a ideia que não existe a reversão. Uma coisa é impor o sujeito à reversão, a deixar a prática do homossexualismo. Uma outra é ele, de livre e espontânea vontade, querer e procurar um tratamento com psicólogos. E a mídia realmente financiada aí pelas minorias do grupo LGBTI, até mesmo por George Soros, que vai dedicar ou tem dedicado boa parte da sua fortuna nessas pautas progressistas e de minorias, tem feito essa lavagem cerebral. Muito se falou, muitos anos, que os líderes religiosos fazem lavagem cerebral. E a mídia, então, nem se fala. Poder de controle. E agora eles estão recebendo o que merecem. Porque em 2017, olha que era falada essa questão de cura gay, outros anos também, e era até discussão em universidade e tal, e aquela toliça toda da própria mídia que não preza pelo bom senso, pelo contraditório, pelas falas de ambas as partes e por um posicionamento coeso, coerente. Vamos a outra notícia aqui no Gospel News. E vamos à terceira e última notícia aqui para o Gospel News. Igrejas vão ajudar nas ações sociais do governo de Brasília. O governo do Distrito Federal vai trabalhar em parceria com o segmento religioso. O governo do Distrito Federal anunciou que irá trabalhar em parceria com o segmento religioso para enfrentar problemas sociais, como a violência familiar, o combate às drogas, a evasão escolar e outros assuntos voltados à área da assistência social. O governador Ibanez Rocha anunciou a criação de coordenação de assuntos religiosos que deverá ampliar o debate do governo de Brasília com igrejas. Trata-se de uma grande mudança nas ações da prefeitura que, sob o comando de Rodrigo Hollenberg, PSB mandou demolir pelo menos 32 templos evangélicos.
O responsável pela nova pasta será o advogado Kildare Araújo Meira. Ao ser anunciado, assegurou: precisamos quebrar paradigmas, acabar com a dualidade Estado e sociedade civil. Somos um governo de diálogo com todos os segmentos. O Estado é laico, mas não podemos excluir o diálogo com as igrejas que têm historicamente um papel social importante. O governador do Distrito Federal acredita que as religiões são parte fundamental nesse projeto para fazermos uma cidade melhor. O secretário Meira, que tem ampla experiência com o chamado terceiro setor, explica que o governo quer trazer essas organizações religiosas para ajudar nos problemas existentes em Brasília e rebate as acusações de que a criação da pasta viola o Estado laico. Não se cria uma área de assistência pelo viés religioso, mas se reconhece que as organizações religiosas têm capilaridade e trabalho prévio em detrimento de outras organizações sociais. Afirma, lembrando que o projeto não está restrito a participações de igrejas evangélicas e católicas. Pode ser todos. Isso é muito importante mesmo, porque uma igreja verdadeira, eu não sou contra quem congrega, eu não sou contra quem frequenta templos que tem o seu NPJ, eu sou contra a política equivocada que se faz em boa parte dos templos religiosos de não fazer aquilo que Jesus disse que devemos fazer: caridade, ajudar o próximo. E se realmente essas igrejas se compromissarem junto com o poder público para fazer o bem para a sociedade, é exatamente aquilo que eu falei naquele vídeo anterior: o cumprir o dízimo verdadeiro, recuperação de jovens das drogas, seja quais elas forem, a ajuda para aqueles que estão desabrigados, para aqueles que não têm família, enfim, tem que trabalhar nesse sentido, porque esse é o dever não de uma igreja instituição, mas sim de uma igreja, templo do Deus vivo. Cada indivíduo tem essa missão. Isso é muito importante e tomara que essas cúpulas de igreja que vão participar em Brasília realmente façam o seu papel e que isso se estenda para todo o Brasil. Sem questão de viés ideológico, de Bolsonaro, de Haddad, tirar isso das suas mentes. Porque a realidade é o Evangelho. As pessoas necessitam, dependendo de quem está no poder. Então pensamos mais sobre a óptica de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, do que do viés esquerdopata e faccioso, obra da carne, da política partidária. Ok? Esse foi o Gospel News, até com alguns comentários um pouco densos. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima, no dia 18 aí de janeiro, sexta-feira. Então, sempre nesse horário, próximo do meio-dia. Eu estou tendo problemas para a edição, por isso tem demorado aí para colocar no canal. Tá? Demora um pouco para diminuir a taxa de bits e tal, para mandar para o YouTube. Mas sempre vai ser nesse horário. Vou tentar respeitar o horário que eu coloquei lá na aba Comunidade. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, como eu sempre falo. E até... Olá, meus caros, dando o pontapé inicial a mais uma edição do Gospel News, a terceira do dia 18 de janeiro de 2019. Vamos às notícias, os destaques do dia aqui no Gospel News. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E eu não tenho como começar desta forma, ou de outra forma, melhor dizendo, o Gospel News falando de política, porque o que está em evidência é política. Vamos a esta primeira notícia. STF suspende investigação sobre Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Eu já trouxe até um pequeno comentário aqui no conteúdo edificante, mas vamos à íntegra da notícia. Está trazendo muita polêmica aí, né? Principalmente com relação ao governo do Bolsonaro, que é contra a velha política do foro privilegiado. Vamos à notícia. Nessa quinta-feira, dia 17, ou seja, ontem, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu uma liminar que suspende as investigações sobre as movimentações atípicas envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete do deputado estadual e senador agora eleito, o senhor Flávio Bolsonaro. Na ação apresentada ao STF, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro argumentou que deveria ser processado no STF porque assumirá o mandato no Senado em poucos dias. Fux aceitou a justificativa, dizendo que cabe ao relator sorteado
no STF, ministro Marco Aurélio Mello, decidir em que for o caso deve prosseguir. Flávio Bolsonaro já foi convocado a prestar esclarecimentos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas não compareceu, pedindo uma nova data após ter acesso ao processo. Queiroz também não compareceu a nenhuma das 4 convocações feitas pelo MPRJ. Ele está se tratando de uma cirurgia de câncer. Ainda tem muito pano para manga nesse caso aí. Porque, primeiro, como eu disse no comentário, o senhor Flávio Bolsonaro não tem acesso ao foro privilegiado, isso de acordo com a lei, porque algo que ocorreu foi antes dele exercer o cargo de senador. É óbvio que o Marco Aurélio vai indeferir essa liminar, vai obviamente voltar atrás para que ele venha a ser processado na esfera comum e não como já foro privilegiado e tendo uma série de benesses. É algo muito claro aqui, se o senhor Flávio Bolsonaro não tivesse culpa alguma, ele não pediria foro privilegiado. Inclusive, existe um vídeo onde ele aparece junto com seu pai, condenando o foro privilegiado. Bolsonaro falando e ele ao lado confirmando. Então veja a velha política e a hipocrisia. Eu não quero nem mais acrescentar comentários, porque o Gospel News não é de comentários, é apenas de notícias. Mas é só para você pensar. Vamos a uma outra notícia aqui no Gospel News. Deixe seu like, comente a respeito das notícias abaixo. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Você que está chegando aí pela primeira vez, né, que não conhece o canal. Eu sou o Bruno G, aqui você está no canal Conteúdo Edificante. E nós temos esse mini jornal, periódico chamado Gospel News, onde traz as notícias e se faz uma pequena reflexão. Vamos à segunda notícia, lembrando que são 3 e vai ao ar de segunda a sexta o Gospel News. Mudando da água para o vinho, vamos a um relato testemunhal de conversão de Dudu Camargo, o apresentador mirim dos jornais matinais do SBT. Tenho vergonha do que fazia, diz Dudu Camargo, ao se declarar evangélico. Apresentador do SBT se converteu na Igreja Universal do Reino de Deus. O apresentador, Dudu Camargo, declarou em entrevistas que está mudando e se arrepende de tudo que ele fez. Quando conquistou um programa no SBT, então com apenas 18 anos. Ele se deslumbrou com a fama e conquistou muitos inimigos. Eu tenho vergonha de pegar um vídeo antigo meu e ver as coisas que eu fazia, declarou ao site especializado Notícias da TV. No comando do Primeiro Impacto, jornal matinal da TV do Silvio Santos, Dudu dançava e ameaçava tirar a roupa. Hoje, após se converter na Igreja Universal, passou a se comportar. Minha mudança se deu naturalmente, não houve nenhuma cobrança, disse ele ao citar o caso envolvendo Maísa Silva, que desagradou as filhas do dono do SBT. A religião fez com ele mudar seu jeito de apresentar o programa e ele já até citou a Bíblia na atração. Já abriu o programa sugerindo para as pessoas colocarem seus problemas nas mãos de Deus. Do começo para hoje, Dudu Camargo evoluiu muito, pela fé e pela postura. Eu falava muito sim, agora aprendi a falar, não declarou. A fé faz realmente algum bem, né? Se a pessoa levar a sério para mudar alguns posicionamentos, comportamentos, deixando os exageros de lado, as mentiras, abandonando as obras carnais, né? Tendo uma postura mais séria, principalmente no caso dele aqui como jornalista, né? E o interessante é que ele mesmo, então, disse das coisas equivocadas que ele fez. É uma autocrítica. E é assim, quando a pessoa, obviamente, se converte e tem uma conversão verídica, ela passa a examinar mais a si mesma e confessar aquilo que, eventualmente, ela fez de errado. Belo exemplo aí, né? Sem puxar saco de Igreja Universal ou de SBT, mas sim da própria pessoa do Dudu Camargo. Fez bem para ele, tá ok. Vamos
para a terceira e última notícia aqui no Gospel News, que não é um jornal para durar muito, no máximo aí 10 minutos. Vamos a esta última rodada ou notícia. Mais um relato testemunhal, mas agora de um possível milagre. Pastor sobrevive à queda de avião. Milagre. O Senhor mandou pelo menos uma dúzia de anjos para me guardar ou ajudar, comentou. Um pastor batista da Austrália sobreviveu à queda do avião que pilotava. Paul Wright acreditava que só estava vivo por causa de um milagre. Ele viajava em uma aeronave pequena pertencente à missão e trabalhava, quando uma falha ao motor o fez atingir o solo em meio ao Parque Floresta Auburn, em Queensland. As imagens do acidente mostram a cabine completamente destruída. Wright, quer dizer branco em inglês, de 66 anos, afirmou que o Senhor mandou pelo menos uma dúzia de anjos para me ajudar e eu estou muito feliz por ter sobrevivido. Apesar de toda a sua experiência como piloto missionário do Kingdom Air, White dá o crédito a Deus pela aterrissagem forçada. Sendo homem de fé e amando ao Senhor, além de ser um pastor e capelão, naturalmente preciso dar todo o crédito ao Senhor. Olho para esse avião e vejo que não poderia ter sobrevivido. O socorrista Shane Wright, que salvou o pastor com um helicóptero, disse que ficou surpreso com o fato dele continuar vivo. Esse tipo de impacto geralmente tem um resultado muito pior. Para quem tem fé, as coisas acontecem, os impossíveis acontecem. E quando não é a vez da pessoa realmente ser chamada por Deus, não é. Agora, quando é, né? Por exemplo, você deve lembrar, faz uns 2 anos, do acidente trágico envolvendo a equipe da Chapecoense. Tivemos pessoas, 3, que se salvaram. Um era o neto, era cristão. Tivemos também um outro jogador e o radialista. Deus poupou a vida desses. No entanto, outros, praticamente o time todo, foi. Porque era para ser. É óbvio que se tivesse cometido algumas precauções, a própria equipe de Chapecoense, com relação à própria delegação do voo, melhor dizendo, né, de escolher a empresa certa, tinha problemas aquela, talvez não tinha ocorrido essa catástrofe, essa tragédia, melhor dizendo. Mas os dois ficaram aí para testemunho, e esse também para testemunho de Deus, que ele faz, obviamente, coisas extraordinárias para aquele que crê. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Esse foi o Gospel News do dia 18 de janeiro de 2019. E comente aqui abaixo, divulgue o vídeo e até